E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada. Amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo. Amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 14 do mês 6 de 2026. Hoje é um domingo. Nós vamos ler Êxodo, o capítulo 5, que está escrito assim: Finalmente, Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e disseram: Isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel: liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas Faraó retrucou: Quem é o Eterno para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que não vou mandar Israel embora. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias, deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Deus, de modo que ele não nos aflija com doença ou morte. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo libertar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já trabalha pouco e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e a seus subordinados: Não forneçam palha como antes, para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter que providenciar a palha. E isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: liberte-nos do trabalho para que possamos adorar o nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim, parem de fazer reivindicações e esqueçam essa história de adorar a Deus. Os feitores e os seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos: culpam sua cota, queremos a mesma quantidade quando recebiam uma palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores, porque vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo. Os egípcios queriam saber. Os capatazes israelitas imploraram a Faraó por uma redução da carga de trabalho, porque o Senhor está tratando os seus servos assim. Ninguém nos dá mais palha, e ainda nos dizem: façam tijolos. Olhe para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas Faraó respondeu: preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo: queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho, ninguém dará palha a vocês, e é melhor que cumpram uma cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: nem um tijolo a menos na produção do dia. Ao sair da presença de Faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: que o Eterno veja o que vocês fizeram e o julgue, porque vocês não puseram numa situação insustentável diante do Faraó e de seus servos. Puseram nas mãos dele arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: por que tratas
tão mal este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar a Faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação, essa é a libertação que pretendias? Nós lemos do versículo 1 até o 23. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que se revele ao nosso meio, pedindo a Ele que nos dê direção. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. Esse é um livro que nós vamos estudar sobre a saída do povo de Israel do Egito. E aqui tem muitas partes que nós podemos aprender muitas coisas. E esse capítulo aqui é um dos capítulos que nós vamos mais aprender. Por quê? Porque aqui fala da direção que Deus deu a Moisés, e Moisés tinha que dar a direção ao povo. Só que Faraó não queria deixar o povo sair, Moisés ainda estava inseguro, e o povo não tinha uma posição diante de Deus de querer sair, porque eles estavam ainda com a mente de escravos. E Deus, Ele quer só que você obedeça às ordens dele. Deus não quer que você fique preocupado com os meios que Ele vai usar para te tirar da situação que Ele disse que vai te tirar. Deus não está preocupado como Ele vai fazer, porque Ele sabe como fazer. Deus, Ele só quer que você obedeça a Ele, porque através da obediência vem a bênção. Coloca aí. Obedecer para receber a bênção. Deus disse que ia libertar eles. Então, se Deus disse que vai fazer alguma coisa na sua vida, na eternidade já está feito, porque Deus tem o controle do agora, do amanhã e tem do futuro. Então, quando Deus fala, Ele já está vendo acontecendo, só que nós precisamos chegar lá aonde Deus quer que nós chegamos. E o povo de Israel, eles estavam muito inseguros. Por quê? Porque eles estavam no Egito. E Egito é lugar de escravo, não é lugar de hebreu. Então isso significa o mundo, que o mundo o jeito que o mundo age, a forma que o mundo faz. Vocês sabem que o álcool, a bebida, as drogas, tudo aquilo que envolve o mundo, tudo aquilo que as pessoas do mundo fazem, né? Aquelas que não servem a Deus, isso não são práticas do povo de Deus. Então você precisa ter uma libertação completa daquilo que não é de Deus. E para ter libertação você precisa querer, precisa vontade, porque Deus não age onde Ele vê que não tem vontade. Deus só faz quando Ele vê que você quer. Deus, Ele quer ver, para Ele intervir, para ter uma intervenção de Deus, precisa ter uma vontade sua de querer mudança, amém? Então que você queira mudança. E como está escrito aqui no versículo 1, que Moisés e Arão, eles tinham uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é: deixe o meu povo ir. Coloque aí, deixar ir. Isso significa o quê? Que Deus, ele já tinha dado uma ordem de vitória. E quando Deus, ele dá uma ordem sobre a sua vida, essa ordem, ela tem que acontecer, independente da situação que você esteja. Ela vai acontecer. Aquilo que Deus disse sobre você, sobre a sua família, a seu respeito, as promessas, tudo aquilo que o Senhor tem falado com você vai acontecer. E com a ordem de Deus, o inimigo se levantou, porque quando Deus, ele faz promessas na sua vida, quando Deus, ele coloca algo nas suas mãos, o inimigo, ele tem que se levantar. Por quê? Porque Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, só que o inimigo, ele também tem poder. Se você dá ele, né? Se você dá brecha, ele entra. Então quando você vê uma luta muito grande, coloca aí uma luta muito grande, quando você vê muitas dificuldades, muitas barreiras, é porque Deus, ele vai fazer coisas grandes, Deus, ele vai operar ali. Quando você vê que Deus, ele falou algo a seu respeito, Deus falou assim: você vai casar, ou você vai arrumar um emprego, ou você vai, Deus vai salvar alguém da sua família, ou Deus vai entregar algo nas suas mãos, uma empresa, Deus vai fazer algo com você, que Deus tem falado algo específico, que Ele tem dito que vai fazer. O inimigo, ele vai se levantar contra. O inimigo, ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas que estão próximas de você para tentar te intimidar, para tentar te desanimar. O inimigo vai usar aqueles que querem ser usados pelo inimigo, aqueles que dão brecha, né? O inimigo, ele usa pessoas. Deus, ele usou Moisés e Arão para libertar o povo, e o inimigo usou Faraó. Então que você venha querer ser usado por Deus, amém?
Porque é você que tem que decidir quem é que você quer que te use, se é Deus ou se é o inimigo. E naquele contexto ali, Moisés escolheu servir a Deus, mas Faraó não queria nada com Deus. Como vocês viram que ele foi um instrumento do inimigo. Tem pessoas que realmente são instrumentos de inimigo. Só que você vai escolher ser instrumento nas mãos de Deus, que Deus vai te recompensar, amém? Deus vai te dar vitória. E Deus, ele deu uma ordem para o povo, né? Que eles iriam sair daquela situação. Coloque aí uma ordem de sair, né? E quando Deus fala, tem que acontecer, porque Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Quando Deus fala, é ordem. Quando Deus fala, já aconteceu, amém? Então Deus, ele tem o poder e o controle da sua vida, está tudo nas mãos de Jesus. E a ordem de Deus foi para o povo sair. Só que Faraó se levantou. E Faraó simboliza o inimigo, simboliza os levantes, significa as dificuldades, significa aquilo que vai piorando, né? Quando Deus, ele tem uma promessa, as coisas têm que primeiro dar errado para depois dar certo. Então você está no caminho certo, amém? Continue querendo Jesus, continue na presença de Deus. Não saia da presença de Deus, porque o segredo é Deus, o segredo é Deus, o segredo da vitória é Jesus. Porque se você não tiver Deus, que é Ele que dá a vitória, como é que você vai ter vitória se você abandonar Jesus? Não tem como. Porque é Ele que garante a vitória. Coloquei Deus garante vitória. Então se você sair da posição, se você sair da presença de Deus, você vai perder. Se você sair, você já perdeu, na verdade. Então que você vai continuar onde Jesus tem colocado você. E Faraó, ele trabalhou através das cargas, né? Faraó, ele colocou mais cargas pesadas no povo de Israel. E Faraó, ele mandou que o próprio povo de Israel pegasse a palha para fazer tijolos que ele dava. E ele mandou o povo agora pegar, ou seja, ele aumentou as dificuldades. E é assim que o inimigo trabalha, né? Ele trabalha colocando cargas em você, colocando dificuldades, ele trabalha te oprimindo. É assim que o inimigo trabalha, ele não faz o bem, o inimigo só trabalha com coisa errada. O inimigo, ele trabalha com ódio, ele trabalha oprimindo, ele trabalha não trazendo paz. As obras dele é totalmente contrárias às obras de Deus. Deus, ele só faz o bem, amém? Deus, ele queria que o povo de Israel fosse livre. E o inimigo queria que o povo continuasse trabalhando para ele. O inimigo queria que o povo continuasse sendo oprimido. O inimigo queria que o povo continuasse sendo escravo. E Deus, ele não quer que você seja escravo de nada. Deus quer que você seja livre, amém? Deus, ele quer que você seja liberto em todas as áreas. Que você tenha libertação na sua casa, libertação no emprego, libertação no casamento, libertação na igreja, amém? Em todas as áreas da sua vida. Que você tenha paz em todas as áreas. Que você sinta a paz de Deus em todas as áreas da sua vida, amém? Que você veja a mão de Deus, que você fale, meu Deus, agora eu sinto essa paz que eu não tinha antes, eu sinto que o Senhor realmente está comigo. Porque onde Deus está, há paz, onde a presença de Jesus está, há abundância de paz, amém? E aqui no versículo 7 fala que daqui por diante não torneis a dar palha para fazer tijolos como fizeste antes, vão vocês mesmos e pegam palha para si, ou seja, o inimigo dificultou para eles, né? O inimigo, ele se levantou ainda mais. Então quando a luta aumenta, porque a vitória, ela chegou, a minha vitória, ela está perto, e a vitória já chegou para a glória do nome de Jesus, porque a maior vitória é ter Deus, e é Deus que garante a vitória. E o que Deus tinha para o povo não era fazer tijolos e nem catar palha. O que Deus tinha era uma terra que emana leite e mel. E o inimigo, ele tem cargas, porque o inimigo estava usando o povo como escravo, o inimigo estava usando o povo para pegar palha. Ele estava oprimindo. E o povo estava infeliz, o povo estava aflito. Mas Deus, ele deu uma ordem para libertar o povo. Uma ordem para o povo dele ser livre. Uma ordem para eles irem para a terra que emana leite e mel.
E Deus, ele quer o povo dele livre, amém? Deus, ele não quer o povo dele escravo. Deus não quer você escravo de nada, Deus não quer você infeliz. Deus quer o bem para você. O inimigo, ele colocou cargas no povo de Israel, fez o povo escravo, aumentou a carga de trabalho deles, colocando palha para eles pegarem, dificultando o trabalho, não querendo que eles fossem livres, oprimindo, fazendo com que eles ficassem infelizes e aflitos. Mas Deus não trabalha assim, amém? Deus trabalha dando ordem para te dar vitória, Deus trabalha com libertação, amém? Deus trabalha, ele quer você livre. E Deus, ele tem algo para você, como o povo de Israel, Deus falou, eu tenho uma terra para vocês que manda leite e mel, eu tenho bem para você. Só eu sei os planos que eu tenho para você. Um plano de trazer paz no futuro que você espera. Ou seja, Deus, ele sabe o que a gente deseja. Deus sabe o que a gente sonha, o que a gente almeja. E nós só vamos conseguir com a presença de Deus, amém? E aquele povo realmente, ele almejava uma libertação. Eles queriam sair daquela aflição, só que eles não sabiam como. E talvez você queira sair de uma situação e você não sabe como, mas Deus sabe, amém? Aquele povo, ele não sabia como iriam sair daquela situação. Eles tinham promessas de ter uma terra, eles tinham promessas de ser uma grande multidão, e você tem promessas de ser aquilo que Deus já tem falado com você, Deus já tem confirmado, amém? E você vai conseguir alcançar a terra das promessas em nome de Jesus. E assim como o povo, como vocês podem ver que Deus, ele cumpriu o que ele prometeu, Deus vai cumprir o que prometeu na sua vida, amém? Eles entraram, né, através de Josué e Caleb na terra prometida, eles possuíram a terra. E você vai possuir também. E eles viram que a terra realmente era do jeito que Deus falou, que manava leite e mel. E vai ser do jeito que Deus falou, amém? Deus vai cumprir. Do jeito que Jesus falou sobre você, vai se cumprir. E que você não vai escutar a voz do inimigo, porque o inimigo, ele se levanta quando estiver pior a situação, é porque o foco não é aí onde você está. O foco é onde Deus disse que é para você. Então que você venha sonhar os sonhos de Deus. E quando a situação piorar, quando o inimigo começa a se levantar, é porque o inimigo, ele só mexe com quem mexe com ele. Então o seu lugar não é aí, o seu lugar é onde Deus quer que você esteja. E está pior porque Deus não quer você aí mais. Então o inimigo, ele oprimiu o povo para que o povo não quisesse mais libertação. E essa situação que está acontecendo com você, está piorando, é porque Deus não quer mais você nessa situação. Deus quer te dar vitória, Deus quer te levar para um nível maior, para um lugar melhor. Deus quer te dar vitória. E aquele povo, ele não estava com um momento de libertação, porque Deus, ele deu um decreto. Deus falou, não, eu vou tirar vocês dessa situação. Então o que era para eles fazer? Era para eles acreditar e orar e pedir para Deus tirar com pressa. Só que eles não fizeram isso, eles ficaram meio que murmurando, eles ficaram falando para Moisés porque que Deus deu a ordem, em vez de Faraó me ajudar, porque eles queriam a ajuda de Faraó, o Faraó aumentou mais a carga. Ou seja, o inimigo, ele não vai te ajudar, o inimigo, ele vai piorar a situação para você, o inimigo vai se levantar ainda mais. Então quando Deus deu a ordem para você de libertação, quando você vai ter que sair de lugares, de ambientes, sair de amizades, aquela situação, você não vai conseguir mais ficar naquele contexto, porque Deus vai preparar uma situação para você não vai querer ficar mais com aquela amizade. Então quando Deus falar para você sair de um determinado lugar, você não vai aguentar mais a carga, você vai falar, meu Deus, esse não é mais o meu lugar, eu vou ter que sair daqui. E você tem que orar e falar assim, eu me tira realmente daqui, eu quero sair daqui, eu quero libertação, eu quero que o Senhor me ajude. Então que você venha deixar Deus, ele agir na sua vida. E o povo de Israel, eles estavam com a mente na escravidão, eles não queriam ser libertos na mente, porque a libertação começa na mente. Então que você não venha mirar no problema, que você venha escutar Jesus, que você venha olhar para a solução. Coloque aí, não mire, que o seu foco não foque no problema. Que o seu foco seja a solução. Solução em Deus. Que o que Deus falou vai se cumprir. E o que Deus fala tem que se cumprir, porque é uma ordem do céu. Aquilo que Jesus fala, quando ele lança uma palavra, tem que acontecer. Então que Jesus, ele te abençoe, que ele venha te dar sempre direção, amém? Porque se Deus falou que vai libertar, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E Deus, ele sabe o que você tem passado, amém? Deus, ele vai entrar com solução, que você venha orar para sair com pressa. Orar para sair desse problema com pressa. Porque o povo não orou, o povo ficou se indagando, eles ficaram, meu Deus, por que tá pior a situação? Deus falou que vai me tirar daqui, Deus não tá me tirando, o Faraó tá se levantando ainda mais.
E Moisés vem aqui falar que Deus vai me tirar e Deus não está tirando. Só que a posição que Deus queria do povo era que o povo orasse, que o povo buscasse Ele, porque Deus queria proximidade do povo, Deus queria que o povo falasse com Ele, Deus queria comunhão, Deus queria intimidade. E é isso que Deus quer com você. Você está passando por esse problema, Deus quer que você se apegue a Ele, que você não solte Ele, que você não queira fazer as coisas do seu jeito, que você peça a ajuda de Deus. Coloca aí, pedir a ajuda de Deus em oração. Porque você não consegue sozinho. Porque não tem como você conseguir se libertar de uma escravidão sozinho. Porque para sair do Egito, só sai do Egito com Deus. Não se sai do Egito sem Deus. Por quê? Porque Deus ele tem que revelar o poder dele. E a autoridade dele. Os milagres dele. Como ele falou através de Moisés, que ele ia operar grandes milagres. Ou seja, Deus ele já sabia que não ia ser do jeito do povo de Israel. Não ia ser a mão deles que eles não iam se tirar daquela situação sozinhos. Deus sabe que você não vai sair dessa situação sozinho. Você só vai sair quando você orar. Por quê? Porque a oração, ela traz Deus e Deus traz a solução. Amém? Você vai ficar com essa palavra em nome de Jesus e ore. Ah, mas eu não tenho força para orar. Você vai colocar um hino, que através do hino você vai começar a escutar o hino. E o hino, ele atrai a presença de Deus. E a presença de Deus, ela faz você ter o desejo de orar. Faz você querer buscar Deus. Então que você venha buscar a presença de Jesus. Arrume um meio de buscar a Deus. Arrume um meio de orar. Ah, mas eu não tenho força. Mas você não precisa de força. Você só precisa de vontade. Que quando você começar, aí Deus começa a mandar força. É assim que Deus trabalha. E que Jesus te abençoe. Que você venha reconhecer que você precisa de Jesus. Amém? Você venha reconhecer que você precisa de Jesus, amém? Porque sem Ele você não vai conseguir vencer essa situação. Que você venha andar na direção de Deus, amém? Que a direção de Deus ela foi clara quando Deus falou com o povo de Israel. E Ele falou, eu vou tirar vocês dessa situação, eu vou tirar vocês da escravidão. E eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E vocês vão ser uma multidão, ou seja, Deus deu uma promessa clara para eles. Só que eles não estavam se movendo, eles não estavam entendendo o plano de Deus. E quando você não entende o plano de Deus e você não se move, Deus ele entende que você não quer, que você não tem interesse naquilo. E o povo de Israel nesse capítulo, em vez de eles se moverem, em vez de eles orarem, em vez de eles dizer, não, Deus me ajuda que eu não estou conseguindo sair dessa situação, eu não vejo saída. Mas me ajuda, em vez de eles se humilharem para Deus, em vez de eles pedirem ajuda para Deus, em vez de eles tomarem uma posição segundo aquela palavra que Deus tinha falado para eles, que Deus falou para eles, vocês vão sair. E quando Deus ele fala para você que você vai sair de uma situação, Ele já preparou os meios, Ele já preparou tudo, Ele só quer que você se humilhe, amém? Então que você venha anotar aquilo que Deus ele falou a seu respeito. Ah, Deus falou que eu vou casar, então Deus levanta os meios. Deus falou que você vai ter a sua casa, você mora de aluguel, então Ele vai levantar os meios, que você venha orar, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda. Deus falou que vai libertar, que vai salvar, que vai operar no meio da sua família, peça ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Porque Deus ele só faz o impossível, como está escrito lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, para Deus não é impossível, mas para você é. É por isso mesmo que você precisa da ajuda de Deus. É por isso mesmo que você precisa se humilhar, você precisa bater para a porta se abrir. Você precisa orar para Deus fazer. Você precisa buscar para você achar. Amém? Você precisa se mover. E que você vai anotar aquilo que o Senhor falou a seu respeito. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Sempre esteja fazendo algo para Deus. Amém? Que Jesus te abençoe e que você venha se mover naquela palavra que Deus falou a seu respeito.
mas eu não sei como. Ore. Deus, ele dá direção através da oração, através da oração Deus te guia, amém. Ele levanta pessoas, ele levanta meios, ele move os céus e a terra, ele faz o que for preciso quando você quer. Quando você decide que você quer falar, não, Deus, eu quero o teu plano, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Ele começa a se mover ao seu favor e você começa a ver que Deus, ele tá com você, e você olha assim, você fala, meu Deus, o Senhor realmente está comigo. O Senhor realmente está nesse negócio, amém? E a mão de Deus, ela vai ser sobre a sua vida, como está escrito em Salmo 118. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza, e da parte do Senhor se fez isso, e isso é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então tudo que é seu vai vir de Jesus, tudo que é seu vai vir do Senhor, amém? Deus te abençoe, anote tudo aquilo que o Senhor falou a seu respeito e ore. Você anota, Deus falou que eu vou fazer tal coisa. Você anota aquela coisa, aquilo que Deus falou, que você começa a orar em cima disso. Amém? Que Jesus vai te abençoar e você vai ver a mão de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. E você tá pensando, mas o inimigo tá se levantando. Deixa o inimigo se levantar. Ele se levanta porque dali vai sair coisa grande. Ele sabe que o nome de Deus vai ser glorificado. Ele sabe que Deus vai fazer. Porque o inimigo sabe, o inimigo ele tem discernimento de que quando Deus fala, vai acontecer. O inimigo sabe até mais do que a gente. O inimigo sabe que quando Deus ele fala é uma ordem, vai acontecer. Então o inimigo ele sabe mais do que a gente. Ele tá há muito mais tempo do que nós aqui na terra. Então ele sabe quando Deus fala vai acontecer. É por isso que ele se levanta tanto. Porque ele sabe que é para tentar nos distrair, é para tentar nos desanimar. Então ele usou o faraó para colocar cargas no povo, para o povo perder o foco, para o povo falar, não, eu vou continuar aqui porque eu não vejo saída não. Mas só que conforme o faraó foi se levantando, Deus quer que você se levante também, amém? Deus quer que você ore. Como é que o crente se levanta? O crente ora. A gente ora pra Jesus fazer, amém? Porque quem faz é Jesus. A gente adora, a gente canta hinos pra Deus e a gente não abaixa a cabeça pro inimigo, a gente olha pra cima. Porque o nosso socorro, ele vem de cima, o nosso socorro vem de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Deixa o inimigo se levantar, que ele vai cair, porque Deus vai agir. E ele sabe que ele vai cair. Ele sabe, porque quando Deus fala, ele cai, ele não aguenta, ele retrocede. E essa é a palavra de Jesus para você. O inimigo perdeu a batalha e Deus te deu vitória para a glória do nome dele, porque Deus ele é maior. Deus é mais poderoso. Amém? Jesus te abençoe.